O paciente recebe alta. Sai do hospital com um curativo diferente, uma bolsa presa ao corpo e um silêncio perigoso. Ninguém explicou direito. Ninguém preparou para o que vem depois. E é nesse momento, longe da equipe de enfermagem, que começam os erros que podem trazer dor, sofrimento e até complicações graves. A colostomia não é apenas uma mudança física. É uma mudança na forma de viver. O paciente sente medo de tocar, vergonha do próprio corpo e insegurança para realizar algo que agora será parte da sua rotina. E quando não há orientação clara, o cuidado vira um risco silencioso. Um dos erros mais comuns começa na higiene. Muitos pacientes não sabem como limpar corretamente a região do estômago. Usam produtos inadequados, não secam a pele ou manipulam de forma incorreta. E o que parece um detalhe simples pode abrir caminho para irritações e infecções. A pele ao redor do estômago é extremamente sensível. Qualquer descuido pode causar vermelhidão, dor e até lesões. Por isso, a orientação da enfermagem deve ser clara. Limpar com água e sabão neutro, secar bem sem esfregar e garantir que a pele esteja totalmente seca antes de fixar a bolsa. Outro erro perigoso é esperar a bolsa encher demais ou vazar para realizar a troca. Esse atraso aumenta o risco de contaminação e desconforto. O paciente precisa entender que a troca deve seguir horários e orientações específicas, mesmo quando aparentemente está tudo bem. E existe algo ainda mais grave: ignorar os sinais de alerta. Vermelhidão intensa, dor, mau cheiro forte ou secreção diferente não são normais. São sinais de que algo está errado. E quando o paciente não reconhece isso a tempo, a situação pode evoluir rapidamente. A alimentação também influencia diretamente. Nos primeiros dias, alguns alimentos podem aumentar a produção de gases ou alterar o funcionamento intestinal. Sem orientação, o paciente pode passar por desconfortos evitáveis, aumentando ainda mais a insegurança em lidar com a colostomia. Mas o impacto não é apenas físico. Muitos pacientes se isolam, evitam sair de casa, sentem vergonha e medo do julgamento. A falta de orientação não afeta só o corpo, afeta a mente, a autoestima e a qualidade de vida de quem já está fragilizado. É nesse momento que o papel da enfermagem se torna essencial. Orientar, demonstrar, acolher e garantir que o paciente se sinta seguro para cuidar de si mesmo. Porque a alta hospitalar não significa fim do cuidado, significa continuidade, agora dentro de casa. Um paciente bem orientado tem mais autonomia, mais segurança e menos risco de complicações. Já aquele que sai sem entender os cuidados básicos pode voltar ao hospital por algo que poderia ter sido evitado. Outro ponto crítico é o manuseio da bolsa. Muitos pacientes têm medo de trocar sozinhos e acabam fazendo de forma inadequada. Cortes errados na placa, má vedação e posicionamento incorreto podem causar vazamentos frequentes e com eles vem o constrangimento e o risco de lesões na pele. O tamanho do recorte da placa deve ser exato para o estômago. Nem apertado nem folgado. Quando está muito justo, pode machucar. Quando está largo demais, permite o contato das fezes com a pele. E esse contato constante é uma das principais causas de irritação e feridas. Outro erro silencioso é não esvaziar a bolsa no momento certo. Esperar encher completamente aumenta o peso, dificulta a fixação e pode provocar descolamento. O ideal é orientar o paciente a esvaziar quando estiver cerca de 1/3 cheia, evitando acidentes e desconfortos. A escolha dos produtos também faz diferença. Nem todo sabão, creme ou produto de higiene é indicado. Substâncias inadequadas podem irritar a pele e comprometer a aderência da bolsa. Por isso, a enfermagem deve orientar exatamente o que usar e o que evitar. O acompanhamento após a alta é outro fator muitas vezes negligenciado. O paciente não deve enfrentar esse processo sozinho. Consultas de retorno, acompanhamento com equipe especializada e suporte contínuo são fundamentais para evitar complicações e garantir adaptação. Existe também o risco de retração ou alteração no estômago. Mudanças no formato, cor escurecida ou inchaço podem indicar problemas mais sérios. Sem orientação, o paciente pode ignorar esses sinais,
até que a situação se torne uma emergência. A cor do estômago é um dos principais indicadores de saúde. Ele deve estar rosado ou avermelhado, semelhante à mucosa da boca. Quando apresenta coloração escura, pálida ou arroxeada, é um sinal de alerta que exige atenção imediata. Outro detalhe importante é o odor. Embora exista um cheiro característico, odores muito fortes e incomuns podem indicar infecção ou problemas na vedação da bolsa. Ensinar o paciente a identificar essas diferenças é essencial para um cuidado seguro. Com o tempo, o paciente pode retomar sua rotina, mas isso exige adaptação e confiança. Trabalhar, sair, conviver socialmente, tudo isso é possível. Mas sem orientação adequada, o medo fala mais alto e limita a vida de quem poderia estar bem. Por isso, cada orientação dada ainda no hospital tem um peso enorme. Um detalhe explicado, uma demonstração feita com calma, um cuidado reforçado, pode evitar sofrimento, complicações e até uma nova internação. A adaptação à colostomia não acontece da noite para o dia. Nos primeiros dias em casa, tudo parece estranho, difícil e até assustador. Cada troca de bolsa pode gerar insegurança, e sem o preparo adequado, o paciente pode começar a evitar o cuidado, o que aumenta ainda mais os riscos. O medo de vazamentos em público é uma das maiores angústias. Muitos deixam de sair de casa, evitam encontros e se afastam da rotina. Esse isolamento silencioso não é causado apenas pela condição, mas pela falta de confiança no próprio cuidado. Ensinar técnicas simples pode mudar completamente essa realidade. Como verificar a vedação, como posicionar corretamente a bolsa e como se preparar antes de sair de casa. Pequenos detalhes que trazem segurança e devolvem a liberdade ao paciente. Outro ponto essencial é orientar sobre o tempo de uso da bolsa. Utilizar por tempo excessivo pode comprometer a aderência e aumentar o risco de vazamentos e irritações. Já trocas muito frequentes, sem necessidade, também podem agredir a pele. A hidratação da pele ao redor do estômago deve ser feita com cuidado. Produtos inadequados podem interferir na fixação da bolsa. Por isso, cada recomendação deve ser específica e clara. O que usar, quando usar e como usar, tudo faz diferença. Existe também um impacto emocional que muitas vezes não é falado. O paciente pode se sentir diferente, inseguro e até rejeitado. E quando não há orientação e acolhimento, esses sentimentos se intensificam, afetando diretamente a recuperação. A enfermagem não cuida apenas do corpo, cuida da dignidade, da confiança e da reconstrução da vida desse paciente. Uma orientação bem feita pode devolver esperança, enquanto a falta dela pode gerar sofrimento silencioso. Outro cuidado importante é com roupas. Peças muito apertadas podem pressionar o estômago e comprometer a bolsa. Orientar o uso de roupas confortáveis ajuda a evitar desconfortos e possíveis complicações no dia a dia. Durante o sono, o cuidado também continua. A posição ao deitar pode influenciar no funcionamento da bolsa. Ensinar o paciente a se posicionar melhor reduz o risco de vazamentos noturnos e proporciona mais tranquilidade para descansar. No fim, tudo se resume a preparo. Um paciente orientado entende seu corpo, reconhece sinais de alerta e sabe como agir. Já aquele que sai sem informação, enfrenta medo, erros e riscos que poderiam ser evitados com algo simples. Orientação de qualidade. Mas afinal, quando um paciente precisa usar uma bolsa de colostomia, essa não é uma escolha simples. Na maioria das vezes, é uma decisão tomada para salvar vidas, e entender isso também faz parte da orientação da enfermagem. Uma das principais indicações é o câncer de intestino. Quando o tumor impede a passagem das fezes ou compromete parte do intestino, a colostomia se torna necessária. É uma forma de desviar o trajeto e dar ao paciente uma chance de continuar vivendo. Em alguns casos, a colostomia pode ser temporária. Ela é feita para permitir que o intestino se recupere após uma cirurgia. Mas em outras situações, ela será definitiva. E é nesse momento que o impacto emocional se torna ainda maior. Traumas abdominais graves
também podem levar à necessidade da colostomia. Acidentes, perfurações ou lesões internas podem comprometer o funcionamento do intestino. E, novamente, a bolsa passa a ser uma alternativa vital. Doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, também podem exigir esse procedimento. Quando o intestino está muito lesionado, a colostomia pode ser a única forma de controlar a situação. Outra condição importante é a retocolite ulcerativa. Em casos graves, onde não há resposta ao tratamento, a cirurgia se torna necessária. E com ela, a mudança definitiva na vida do paciente. Infecções graves ou obstruções intestinais também entram nessa lista. Quando o conteúdo intestinal não consegue seguir seu caminho natural, o risco aumenta rapidamente e a intervenção precisa ser imediata. Em algumas situações, malformações congênitas podem exigir a colostomia logo nos primeiros dias de vida. Isso mostra que essa realidade não afeta apenas adultos, mas também crianças que precisarão de cuidado e acompanhamento desde cedo. Entender a indicação ajuda o paciente a aceitar melhor a condição. Não se trata apenas de usar uma bolsa, mas de compreender que aquilo foi necessário para preservar a vida. E essa compreensão faz toda a diferença no processo de adaptação. Por isso, a orientação da enfermagem vai além do cuidado técnico. Ela explica, acolhe e ajuda o paciente a enxergar que, mesmo diante de uma mudança tão grande, ainda é possível viver, se adaptar e seguir em frente com dignidade. Eu vou colocar uma bolsa de colostomia. E agora? Essa é a pergunta que ecoa na mente de muitos pacientes. O medo do desconhecido, a insegurança e a sensação de perda tomam conta. Parece que a vida, como era antes, ficou para trás. Nos primeiros momentos, tudo pode parecer difícil. Olhar para o próprio corpo e ver algo diferente exige coragem. Aceitar essa mudança não é imediato. É um processo. E cada pessoa enfrenta esse caminho de uma forma única. Mas existe algo importante que precisa ser dito. A vida não acaba com a colostomia. Ela muda. E dentro dessa mudança, existe adaptação, aprendizado e, com o tempo, uma nova forma de viver começa a surgir. Atividades do dia a dia continuam sendo possíveis. Trabalhar, sair, conviver com a família, tudo isso pode fazer parte da rotina novamente. O que muda é a forma de se preparar, de se cuidar e de se conhecer melhor. No início pode haver medo de sair de casa, medo de vazamentos, odores ou situações constrangedoras. Esses sentimentos são reais, mas com orientação correta e prática, o controle aumenta e a confiança começa a voltar. A vida social pode ser retomada, e isso é essencial. O isolamento só aumenta o sofrimento. Quando o paciente entende que não está sozinho e que é possível viver bem, o medo começa a perder força. Outro ponto importante é a autoestima. A colostomia pode afetar a forma como a pessoa se enxerga, mas com apoio, informação e acolhimento, é possível reconstruir essa imagem e voltar a se sentir bem consigo mesmo. Relacionamentos também podem gerar dúvidas, mas a verdade é que, com diálogo e compreensão, é possível manter vínculos saudáveis. A colostomia não define quem a pessoa é. Ela é apenas uma parte da sua história. Com o tempo, o que antes parecia impossível se torna rotina. Trocar a bolsa, cuidar da pele, observar sinais, tudo passa a fazer parte do dia a dia de forma natural. E o que antes causava medo se transforma em autonomia. No começo parece o fim. O medo, a insegurança e a dor fazem tudo parecer mais pesado. Mas a verdade é que a colostomia não tira a vida de ninguém. Ela devolve. Devolve tempo, devolve oportunidade, devolve a chance de continuar. Por trás de cada bolsa, existe uma história de luta. Existe alguém que enfrentou a dor e sobreviveu. Alguém que precisou recomeçar, mesmo sem saber como. E isso não é fraqueza. Isso é força. A enfermagem está ali para mostrar que é possível, para orientar, acolher e transformar medo em segurança, porque ninguém deveria sair de um hospital carregando dúvidas, quando poderia sair carregando confiança. Se você está passando por isso, saiba, você não está sozinho. E se você é da enfermagem, nunca esqueça, sua orientação pode mudar completamente o destino de alguém. Se esse conteúdo te fez refletir,
te ensinou algo ou pode ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Aqui, a informação não é só conhecimento, é cuidado, é consciência e pode salvar vidas. Até mais, até o próximo vídeo.